Bom dia a todos, diletos discentes, saúde e paz a todos. Hoje, no campo da literatura, nós iremos estudar a primeira fase do modernismo brasileiro. Não há nada na natureza que floresça durante o ano todo. Não espere isso de você mesmo. Então, essa primeira geração do modernismo brasileiro, em linhas gerais, ela é classificada como uma fase iconoclasta. O que é isso? Iconoclastia. Iconoclastia, ao pé da letra, quer dizer quebra de imagens ou destruição, desconstrução das imagens. Então, essa desconstrução das imagens, ela visa romper com o passado literário cultural. Por isso que se diz que também essa primeira fase, essa primeira geração do modernismo é uma geração anárquica, uma vez que eles vieram para destruir a autoridade pré-estabelecida ou fundamentada na tradição literário-cultural brasileira, onde o valor do moderno vai se tornar por si só um valor a ser buscado. Então, a eleição do moderno como um valor em si, buscando-se através disso uma originalidade a qualquer preço, ou seja, a inovação, a obra sui generis. Tudo isso culminando numa luta contra o próprio tradicionalismo, contra essa própria tradição literário-cultural brasileira arraigada nos ismos, no parnasianismo, no simbolismo, no naturalismo, no realismo e no romantismo também. Então essa geração ela vai trazer juízos de realidade sobre a própria realidade brasileira, onde eles vão procurar valorizar a poética do cotidiano. O que é isso? Essa primeira fase do modernismo ela tem essa característica de uma fase de ruptura, porque ela é responsável pela dessacralização do texto literário. Então essa geração ela vai dessacralizar o poema. O que é essa dessacralização? Você vai tirar o poema lá do pedestal, onde ele habitava com os parnasianos, numa torre de marfim, aquele poema que, para ser poema, é um objeto artístico descrito através de palavras, é uma obra de arte de um ourives. Então os modernistas, eles vão o quê? Eles vão quebrar essa tradição, eles vão procurar aproximar essa poesia que está lá na torre de marfim, lá no alto, trazer essa poesia para o dia a dia, trazer essa poesia para as pequenas situações, onde as pessoas terão essa proximidade e perceberão que essa poesia ela não habita num construto bonito, belo, formalmente elaborado, de palavras, de vocabulário, de construções sintáticas, né, raras. Não, essa poesia ela habita todos os lugares, principalmente no dia a dia, no cotidiano. Então, essa é uma das principais características dessa primeira fase do modernismo, dessa geração modernista, que é a dessacralização do texto poético. Você trazer esse texto poético para o meio das pessoas, para o dia a dia, ok? Então é isso que se quer dizer com dessacralização da poesia, valorização da poética no cotidiano. E também essa geração ela é caracterizada como nacionalismo, mas não um nacionalismo ufanista tal qual como nós vimos no romantismo, mas um nacionalismo crítico. Então tá aí, nós temos um texto de Manuel Bandeira, do livro Estrela da Vida, chamada de Poética. Então esse texto, ele vai apresentar um lirismo metalinguístico, onde ele vai discutir o fazer poético. O que é essa poética? Essa poética é uma espécie de receita de como fazer o poético, onde esse elemento da poesia estará presente, onde nós devemos buscá-lo. Então, esse poema, Poética do Manuel Bandeira, ele faz uma crítica à previsibilidade do lirismo até então em voga, que era o lirismo parnasiano. Através de paralelismos sintáticos, observe que os versos são livres e brancos, com estrofes de tamanhos variados e regulares, onde ele vai defender, acima de tudo, a liberdade da criação linguística e poética, criticando a previsibilidade também do lirismo romântico e não só parnasiano. Então vamos lá ao texto. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de pontos, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns, Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então observe, a defesa nesse texto do Manuel Bandeira, ele defende a poética moderna, em contraposição à poética parnasiana, à poética romântica, que é aquela poética que se aproveita do lirismo. O lirismo, observe, o lirismo aqui ele é colocado como a expressão dos sentimentos, o contato com essas forças líricas do mundo que todos nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, temos, e a transmutação desse contato com essas forças líricas, a transformação disso num objeto poético que é um poema, que é a expressão da arte literária. Então, o Manuel Bandeira, ele quer desacralizar, ele quer quebrar todo esse lirismo que não seja o lirismo da libertação, que é o lirismo moderno. Nesse momento dessa fase modernista, essa primeira fase, nós tivemos diversos grupos e o surgimento de revistas que juntaram essas pessoas, né, em torno de diferentes propostas estéticas, mas todas com os mesmos objetivos das linhas gerais que eu vos falei, a iconoclastia, o anarquismo artístico, né, a dessacralização do texto poético. Então nós vamos ver as características e os nomes de algumas delas. Então, essas revistas, quando elas surgem? As revistas modernistas, elas surgem imediatamente após a Semana de Arte Moderna, para congregar, isso que eu falei, exatamente esses artistas por afinidades ideológicas. Né? Como elas operam, essas revistas? Tal qual ocorria nas vanguardas europeias, os artistas se reúnem, publicam manifestos e põem em prática seus conceitos por intermédio de obras estéticas de várias naturezas. De arte, de pintura, de escultura, de literatura, de teatro. Qual o objetivo? As revistas elas alavancam o movimento modernista e põem ideias e textos em circulação. E quais as mais relevantes? A Claxon, a primeira revista do modernismo, que é um clássico. A revista de antropofagia, que reuniu autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Raul Bopp. E a revista Verde, que trazia textos de Raul Bopp e de Carlos Drummond de Andrade. Claxon, aí o frontispício da capa da Claxon. Mensário de Arte Moderna. Revista de Antropofagia. Verde, Revista Verde. E agora nós temos os movimentos, que foram o conjunto de expressões dessas ideias, desses grupos ideológicos, desses artistas intelectuais, que procuraram expressar esses conceitos ideários estéticos, artísticos, culturais, através da construção desses movimentos. O primeiro movimento Pau-Brasil, de 1924. Vamos ver aqui o Manifesto Pau-Brasil, escrito por Oswald de Andrade. O carnaval, o sertão e a favela, pau-brasil, bárbaro e nosso. A formação étnica rica, a riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Contra a fatalidade do primeiro branco aportando e dominando diplomaticamente as selvas selvagens, citando Virgílio para Tupiniquins, o bacharel. País de dores anônimas, de doutores anônimos, sociedade de náufragos eruditos, donde nunca a exportação de poesia, a poesia emaranhada na cultura, nos cipós das metrificações. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, contra a argúcia naturalista, a síntese, contra a cópia, a invenção e a surpresa. Bárbaros, pitorescos e crédulos, pau-brasil, a floresta e a escola, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação, pau-brasil. Então, observe, nesse movimento pau-brasil, nós vamos ter uma tentativa de fazer uma revisão crítica do passado histórico-cultural, chamado primitivismo crítico. Todos têm remédio de vida, e nenhum pobre anda pelas portas a mendigar como nestes reinos.
Outra característica dessa poesia ou desse movimento pau-brasil é o coloquialismo, a oralidade, a aproximação do texto poético do dia a dia. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui é a utilização do poema iniciando frase, né? Algo que a gramática formal, né? Ela veda esse uso de me dar um cigarro. Né? Ele diz dê-me. Outra característica do movimento pau-brasil é colocar em contraposição o primitivismo e o moderno, chamado base dupla. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. O primitivismo e o moderno. O primitivismo pelos elementos carroça, cavalo, carroceiro. O moderno, os advogados que vão para os escritórios. Né? Desautomatização da percepção também é uma característica desse movimento, dessa poesia pau-brasil. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Flash cinematográfico, a realidade mostrada através da captação imediata de cenas. Né? Isso aqui lembra também o cubismo. Né? Quer apanhar soldado? O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Então observe que a dessacralização do texto poético ela começa através de um diálogo entre o capoeira, né, a pessoa que está desafiando um soldado. A lei legitimamente imbuída da força do Estado, ele convida para a briga e esse pernas e cabeças na calçada, ele encapsula a briga, o movimento, que eles começam a se degladiar. É também característica da poesia pau-brasil essa apropriação paródica do discurso europeu, para transformar isso numa crítica ao nosso nacionalismo. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. A revolta e a irreverência também estão presentes. Se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. A síntese, o equilíbrio e surpresa. O poema Pílula, ou seja, a poesia encapsulada. Amor, humor. Até então, esse era um dos menores poemas de língua portuguesa. Amor, humor. Ou seja, o amor não tem que ser triste quando ele chega ao fim. Amor rima com humor. O amor pode ser alegre ao seu final. E aqui nós vamos ter alguns quadros da Tarsila do Amaral. Essas características também pungentes da poesia no Brasil, onde essa poesia ela tenta aflorar esse nacionalismo crítico brasileiro. A negra. Agora vamos para o movimento verde-amarelismo de 1926 a 1928. Alô, som. Alô, som. Então vamos lá, Manifesto Verde-Amarelismo. Os tupis desceram para serem absorvidos, para se diluírem no sangue da gente nova, para viver subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu grande sentimento de humanidade. Seu totem não é carnívoro, anta. É este um animal que abre caminhos e aí parece estar indicada a predestinação da gente tupi. A filosofia tupi deve ser forçosamente a não filosofia. O movimento da anta baseava-se nesse princípio. Tomava-se o índio como símbolo nacional, justamente porque ele significa ausência de preconceito. O grupo verde-amarelo, cuja regra é a liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e o seu povo através de si mesmo, da própria determinação instintiva. O grupo verde-amarelo, à tirania das sistematizações ideológicas, responde com a sua alforria e a amplitude sem obstáculo de sua ação brasileira.
Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como o fez, através de 4 séculos, a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. Está aí um texto do Oswald de Andrade, mais um trecho do Manifesto Pau-Brasil. Mulheres morenas e nuas, anhangás a sonhar com histórias de luas, e cantos bárbaros de pajés em poracés batendo os pés. A grande terra girassol onde havia guerreiros de tanga, e onças ruivas deitadas à sombra das árvores mosqueadas de sol. Mas como houvesse em abundância certa madeira cor de sangue e cor de brasa, e como o fogo da manhã selvagem, fosse um brasido no coração noturno da paisagem, e como a terra fosse de árvores vermelhas e se houvesse mostrado assaz gentil, deram-lhe o nome de Brasil. Então, observe uma crítica ao afrancesamento do movimento pau-brasil, onde ele vai mostrar um primitivismo ingênuo, a defesa da colonização, os símbolos mostrados, a anta, o índio, o tupi, que são os símbolos que abrem caminhos, né, com atitudes conservadoras, e até certo ponto esse movimento ele também foi ligado ao fascismo italiano, de Benito Mussolini. Movimento Antropófago, 1928. Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade. A alegria é a prova dos 9. Nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval. O índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Antes de os portugueses descobrirem o Brasil havia descoberto a felicidade. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da cobra grande. Nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo, fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucuras, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Uma característica desse movimento antropófago ou antropofágico, as duas denominações estão corretas, é a devoração cultural seletiva. Observe esse poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então observe esse poema, que é um poema famoso de Drummond, e ele vai mostrar exatamente tudo o que os modernistas gostavam. O xiste, a troça, o encapsulamento da linguagem, a repetição, um fato cotidiano, banal, metafórico, que pode representar N situações com N leituras. Então, essa pedra no meio do caminho, o que é essa pedra no meio do caminho? Então, ela pode nos levar a imaginar, ela pode nos levar a N leituras, né? Essa pedra seria forçosamente aquilo que impede com que nós avancemos progressivamente, artisticamente ou humanamente, né? A revisão crítica também do passado histórico-cultural, o primitivismo crítico, também vai estar presente no movimento antropofágico. Observe. Lá vai uma barquinha carregada de aventureiros. Lá vai uma barquinha carregada de bacharéis. Lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo. Lá vai uma barquinha carregada de donatários. Lá vai uma barquinha carregada de espanhóis. Paga a prenda, prenda dos espanhóis. Lá vai uma barquinha carregada de filibusteiros. Lá vai uma barquinha carregada de governadores. Lá vai uma barquinha carregada de holandeses. Síntese: o mandacaru espiou a mijada da moça. Meus 7 anos, Oswald de Andrade, do livro O Primeiro Caderno de Poesia do Aluno de Oswald de Andrade. A preferência pela paródia também, que foi uma forma muito utilizada pelos modernistas, parodiar. Papai vinha de tarde da faina de labutar. Eu esperava na calçada. Papai era gerente do Banco Popular. Eu aprendia com ele os nomes dos negócios, juros, hipotecas, prazo, amortização. Papai era gerente do Banco Popular, mas descontava cheques no guichê do coração. Que coisa, né? Descontava cheques no guichê do coração. Tá aí a Tarsila do Amaral, com outras obras, com esse viés antropofágico, o Urutu.
Cobra que engole ovos. Tá aí o Abaporu. O cartão postal. Tá a Cuca. Então foi isso, pessoal. Até a próxima aula.